Olá, sejam bem-vindos ao videocast Pit Stop da Supply Chain. Eu sou a Bia Cobal, muito prazer. A gente está aqui com os maiores especialistas da área, batendo um papo, num evento que também é muito significativo, promovido pela Ciclo Academy. E hoje, nesse programa, eu trouxe aqui para conversar com você Paulo Franceschini. Ele é Head de Divisão Logística Integrada da Tegma, mas a história dele, olha, são 32 anos na área. E o interessante, ele vai contar um pouquinho melhor pra gente, Paulo. Você já foi CIO, CEO de diversas empresas tecnológicas e aí você voltou para a operação na área da logística, é isso? Bom, inicialmente, obrigado, Bia, pela oportunidade e também ao Pit Stop na Ciclo Academy. Acho que é uma grande oportunidade para a gente falar um pouco sobre logística, um tema tão apaixonante, né? E contar um pouco da minha história, como você está permitindo, né? Então, eu comecei a minha história como tecnologia, me formei com tecnologia ainda nos anos de 1987, né? Uau! Já faz bastante tempo, e tive uma bela oportunidade de desenvolver os meus conhecimentos com tecnologia em algumas indústrias e também empresas de serviço. Mas eu fiz a migração da área de tecnologia para a área de negócios, né? Trabalhando com operação, com comercial, em algumas das empresas logísticas do Brasil, né? Durante, você até falou a idade, né? 32 anos, então são bastante tempo de experiência. E durante todo esse tempo eu consegui, eu acho que desenvolver um pouco um conhecimento de mostrar como a tecnologia e serviços de logística são fundamentalmente integrados, né? E eu tenho a visão hoje clara e absoluta de que uma boa prestação de serviço logístico está intrinsecamente relacionado a pessoas e tecnologia. Então acho que isso acabou juntando essa carreira que me deu a oportunidade de estar aqui hoje tendo esse bate-papo com você. Perfeito, e super conectado com o momento que a gente está vivendo, né? O tema que a gente vai bater esse papo é gestão de embalagem. Já quero começar fazendo essa pergunta. Quais que foram os maiores desafios, Paulo, enfrentados com relação à gestão de embalagens? Se você me permite, eu vou até tentar mostrar um pouco o porquê gestão de embalagem, né? E aí acho que os desafios vão sair naturalmente. Durante muito tempo, a indústria, na hora de abastecer a sua linha de produção, utilizava a embalagem dos seus parceiros. E com isso vinham embalagens de diversos modelos, de diversos tipos, e trazia para dentro da indústria uma complexidade na hora de receber esses produtos. Porque além dele ter que desembalar, ele tinha que colocar essas matérias-primas dentro da embalagem da indústria para ir para a linha de produção. Então era um monte de trabalhos não conectados e que no fim do tempo não trazia eficiência. As indústrias entenderam que devia padronizar essas embalagens e que ela fornecesse a embalagem para os seus parceiros, para os seus fornecedores. E aí começou um movimento que também tinha a visão de redução de custo, né, de padronizar essas embalagens, e a partir desse momento as embalagens passaram a não ser dos fornecedores, mas a ser da indústria. Quem começou esse movimento foi muita indústria automotiva, né, em função da complexidade de número de peças que existem numa construção de um carro. Mas diversas outras indústrias químicas, de eletrônicas, passaram a adotar o mesmo modelo. E aí surgiu então uma oportunidade para nós como operadores logísticos, porque a quantidade de embalagem envolvida é muito grande e a gestão dessa embalagem ela é complexa, porque a embalagem ela sai do ambiente controlado, que é a fábrica, e vai até o fornecedor e volta com os produtos dentro da embalagem. Então garantir toda essa gestão para que a embalagem esteja disponível no tempo certo, no momento certo, para o fornecedor correto, é onde entra toda a complexidade. E nós, como operadores logísticos, conseguimos, ao longo do tempo, fornecer um pouco essa solução integrada para que aquilo que partiu como uma premissa de fazer uma gestão de simplificação do processo produtivo passou a ser também uma oportunidade de prestação de serviço para que eu otimizasse a gestão dessa embalagem. Porque, como eu comentei, a quantidade é muito representativa. O nosso principal cliente na gestão da embalagem, Electrolux, é uma empresa que faz linha branca, né, de refrigeradores, ar-condicionado e diversos outros produtos de linha branca. Para você ter uma ideia, tem hoje
305 mil embalagens, Uau. que varia entre 305 e 325 mil embalagens ativas fazendo essa gestão. Você imagine a complexidade de fazer isso e garantir que a embalagem X esteja disponível para o fornecedor BIA no momento certo, no dia certo e na quantidade exata. Então é aí que é um pouco dessa complexidade de gestão de embalagens retornáveis que a Tegma está oferecendo esse serviço há mais de 10 anos, ou seja, a gente teve uma longa data, uma longa jornada de ter um produto, um serviço hoje que seja eficiente, estável, né, e que traga os resultados para os nossos clientes, que no fim da conta é o mais importante e que paga as nossas contas. Né? Ótimo. E fiquei curiosa aqui de como que a Tegma tem inovado nessas embalagens e quero saber também os resultados disso. É interessante. E aqui eu acho que a gente tem voltando à minha formação, né, de tecnologia, eu acho que aqui a gente tem um exemplo perfeito de como a tecnologia auxilia a logística. Há 10 anos atrás, nós começamos a fazer a gestão de embalagem para esse cliente que eu comentei, fazendo a gestão de embalagem de forma manual. Eu tinha uma quantidade de embalagem e eu controlava. No Excel, num pequeno WMS, dizia embalagem 1, 2, 3 e fazia esse controle manualmente, atrelado a pessoas. O que estava por trás? Um processo robusto. Só que nós começamos a perceber de que isso apenas não era suficiente, porque eu precisava também saber que esta embalagem estava disponível para o fornecedor no momento certo. Nossa. E aí teve a primeira grande ruptura tecnológica de que nós acoplamos para fazer a gestão desse parque de mais de 300 mil embalagens o RFID, né, que é um Smart Tag. Eu costumo brincar que o RFID, todo mundo fala, nossa, mas o que é RFID? Né? Quase todo mundo usa no carro quando você passa no pedágio e não paga. Aqui não é RFID. Ah, aquela tag. Isso, é uma tag. Tá. Né? Muitas vezes a tecnologia gosta de inventar sopinhas de letra e que as pessoas falam, nossa, que coisa diferente. Mas na realidade é uma tecnologia muito simples que eu acoplo um dispositivo e que esse dispositivo ele não faz nada. Ele, ao passar por um portal, o portal lê aquele dispositivo. Então, a ele ler aquele dispositivo, eu sei qual o código daquele dispositivo, qual o código daquela embalagem, e a partir daí eu começo a juntar diversos dados para garantir a gestão da embalagem naquele contexto de disponibilizá-la no momento certo, na hora certa, para quem é devido. E isso fez com que a gente desse uma guinada muito grande na gestão, porque a partir do momento que eu comecei a controlar a embalagem onde ela estava, eu comecei a oferecer para o meu cliente diversas novas informações que ao longo do tempo trouxe diversos benefícios, como por exemplo, uma melhor gestão. Se você imaginar, e aqui eu estou chutando um número, que uma embalagem custe 300, 400 reais, se você multiplicar por 300 mil, você vai ver um montante desse investimento. Se eu falar que você perde 5% ao ano dessa embalagem, é um valor considerável. Se eu tenho uma solução que garanta com que eu diminua essa perda de 5%, 7% para 0, alguma coisa, né, eu estou trazendo um benefício de custo financeiro muito grande. Além disso, existem diversos outros que são imensuráveis no dia a dia, mas que para a indústria é fundamental, que é o quê? A não parada de linha. Porque quando eu não faço a gestão correta da embalagem, eu vou produzir, mas a matéria-prima não está disponível, porque alguma coisa falhou nessa gestão. Então, o principal benefício da gestão da embalagem, além de ter reduções de custos efetivas no controle e na gestão do parque, né, é garantir que a linha de produção não pare. E isso, para a indústria, é o maior custo, é o maior desperdício que ela tem que evitar. E o segundo momento de tecnologia é exatamente o que nós estamos passando agora. Inclusive, foi tema da palestra que nós fizemos aqui, que é o upgrade da tecnologia de RFID, que a gente costuma dizer é uma tecnologia passiva, ou seja, eu só leio quando ela passa num dispositivo, no portal, pensa no pedágio. Aquela tagzinha está lá e não faz nada. Quando ela passa no portal, ela te cobra. Né? É a mesma coisa o RFID. E a gente precisa sair desse ambiente controlado, que é o portal, para um ambiente que eu não tenha mais esse controle. Porque do mesmo jeito que eu tenho a gestão de embalagem para um fornecedor, eu posso ter daqui a pouco para o meu cliente. Eu posso ter daqui a pouco para outras áreas
que eu não consiga ficar colocando os portais. Né? Eu sempre faço esse relacionamento com a praça de pedágio. Praça de pedágio são lugares específicos, não é em qualquer. Né? E a mesma coisa é a gestão da embalagem. E a gente desenvolveu no último ano, foi um trabalho que surgiu através de uma demanda de um dos nossos principais clientes do setor automotivo, de falar, perfeito a gestão, me dá o resultado, mas infelizmente não é o que eu preciso. Eu preciso sair desse momento passivo e ir para um momento ativo, em que a hora que eu quero, eu aperto um botão e a embalagem me diga onde ela está. Não importa onde. E aí a tecnologia veio mais uma vez para fazer essa ruptura, né, e oferecer essa solução. Sem querer ser muito técnico, mas nós saímos de uma tag para uma solução de IoT, da internet das coisas, usando um dispositivo que fica lá dormindo dentro da embalagem, e é um dispositivo um pouquinho menor que um celular. Ele fica lá acoplado na embalagem dormindo. Eu tenho controle sobre ele. Em algum momento eu parametrizo e eu digo para ele, me dá um sinal. E ele dá um sinal, pum! E eu capto esse sinal, utilizando as redes de celulares 3G, 4G, 5G que existe, capto esse sinal e eu sei qual é a embalagem e aonde ela está localizada. Se ela está no caminhão, no fornecedor, ou quem sabe foi desviada para algum outro lugar que não deveria. Então toda essa tecnologia fez nós migrarmos de uma solução há 10 anos atrás de controle no papel, para hoje utilizando uma das melhores tecnologias de IoT que existe no mercado. Eu costumo dizer que o nosso produto de gestão de embalagem, ele nasceu, virou adolescente com RFID, e o adolescente quis sair de casa, quis começar a curtir a vida, e o pai tem que controlar essa situação, tendo mais controle, e etc. E aí veio então a nova gestão de embalagem, que é a solução de IoT. Para sumarizar isso, eu sempre coloco que a tecnologia é um enable, é um meio pelo qual, nunca é o resultante final. Significa que essa solução de IoT, com o up-to-date em termos de tecnologia, estado da arte em termos de tecnologia, é solução para tudo? Não. A solução de RFID continua sendo muito usada. E ela faz muito sentido quando eu tenho um ambiente controlado, dentro de uma fábrica, em que eu coloco os portais aonde eu preciso, e ela me dá as mesmas informações. Agora, a hora que eu saio desse ambiente controlado e não tenho mais controle sobre isso, essa tecnologia não é mais adequada. E aí sim vem essa outra. Então, acho que o contexto é, a gestão da embalagem, ela tem um benefício, que é controlar essa cadeia, controlar esse parque, para que o resultado final seja obtido, que é não parar uma fábrica e etc. A tecnologia que eu vou usar, o serviço que eu vou utilizar para isso, depende da necessidade. Nós, como operadores logísticos, temos que ser flexível para que eu não coloque para você a tecnologia mais up-to-date se você não precisa, porque vai te custar. E nem coloque a tecnologia mais simples, que vai ser a mais barata e que não funciona. Aí cai no papel nós, de operadores, de tentar garantir essa complexidade e essa flexibilidade da solução. Ô Paulo, quando você estava falando, né, que tem essa tagzinha, posso usar esse nome bem, de forma simplista, dentro da embalagem, você fala, a gente consegue identificar se ela foi desviada. Tem alguma história engraçada ou peculiar, assim, diferente? Putz, como é que essa carga saiu, né, essa embalagem foi parar não sei aonde? Tem alguma coisa assim? Tem algumas histórias. Eu vou só me reservar ao direito de não dar o nome da empresa, mas foi bastante interessante. Existe embalagem de todos os tipos e todos os custos. A embalagem plástica, que é da linha branca que eu comentei com você, é uma embalagem de 300, 400, 500 reais. Mas existem embalagens complexas, né, difíceis, que são feitas tailor-made, que podem custar 20, 30 mil reais. E que são maiores. Né? Uma indústria específica utiliza essa embalagem muito grande. E dentro quando nós fomos apresentar o projeto, e ela precisaria dessa tecnologia do IoT. O diretor responsável pelo parque é uma embalagem que custa 40, 50 mil reais, chegando até 70, e que eles têm apenas 15 mil embalagens. Então, pouco representativo em termos de investimento. E ele comentou de que eles entenderam a necessidade, né, quando, numa viagem particular, ele estava passando por um posto de gasolina, e o posto estava colocando uma promoção do combustível, aquele 5 e não sei o quê, 5,99, papapá, e que o suporte da placa
né, da etiqueta da placa efetiva do desconto, estava sendo usado uma daquelas embalagens dele que custava 70 mil reais. Uau! O que demonstra que essa embalagem se perdeu. Total. Porque você imagina, eu saio daqui de São Paulo, vou entregar para o interior do Mato Grosso. E essa embalagem não retornou. O custo de entender onde essa embalagem está, para recuperar e etc., às vezes é inconcebível. E é preferível colocá-la como perda. Agora, você imagina a sensação, você sendo o gestor desse inventário, tá numa viagem particular e olha e fala assim, mas espera aí, isso aqui é minha embalagem. Meu Deus, De um que posto susto de que ele gasolina. levou. Mas eu posso te dar, esse é um exemplo que para mim me marcou muito, como a gente tem como fazer, através desse serviço, uma gestão melhor desse parque. E aqui é deixar muito claro, não é problema de falta de competência, nada disso, é que não tem como saber. Porque eu fui no interior nas 5.600 cidades do país. Eu peguei as 5.599, deixei lá. Eu não tenho nem como saber onde está essa embalagem. E aí a tecnologia ajuda, né, para fazer, exatamente. Mas de forma geral, após 10 anos de experiência na gestão de embalagem, o que a gente percebe os ganhos diretos vieram através de, primeiro, a não perda do parque. Porque eu sei aonde a embalagem está. Segundo, existia um desvio grande dessa embalagem. Se você olhar, e aí é só um exemplo, tem indústrias que produzem essa embalagem, né? Mas se você for no Mercado Livre ou no Shopee, você compra essas embalagens por preços, porque de alguma maneira essa embalagem foi desviada. Né? Infelizmente no Brasil nós temos esses problemas, né? Então, ao longo de toda essa gestão, o maior ganho direto é numa melhor gestão do parque. Então a quantidade de embalagem que eu recompro, a quantidade de embalagem que eu estrago, a quantidade de embalagem que é desviada é muito menor. E nós estamos falando em montantes financeiros bastante representativos. Eu sei que você já falou alguns benefícios aí de ter todo esse controle, mas vamos lá, como é que ela impacta sustentabilidade, eficiência operacional, custos? Esse para mim, quando a gente pensa nos impactos, esse para mim seja talvez o melhor significado da prestação de serviço de embalagem, porque todos esses itens que você comentou são afetados pela gestão da embalagem. Eu comentei com você de que um dos maiores benefícios diretos é uma melhor gestão do parque. A grande maioria das embalagens são embalagens plásticas. Se eu tenho uma menor reposição, eu tenho um processo sustentável, porque o plástico, né, ele não é um material sustentável. Se eu tenho um melhor controle e garanto que eu não tenho mais desvios, eu estou garantindo que aquele plástico seja utilizado até o fim da sua jornada e não encontre-o no rio, ou na beira da estrada, ou no posto de gasolina. E mais, ao longo do tempo a gente ofereceu uma gama de serviços atrelado à gestão da embalagem focado na sustentabilidade. Por exemplo, nesse nosso cliente com 320 mil embalagens, quando a embalagem ela se estraga, ela não está mais para ser usada, eu sou responsável pela gestão da reversa. Então o mesmo parceiro que produz a embalagem é o mesmo parceiro Tegma que eu coleto essa embalagem, levo para ele e ele reutiliza o plástico. Perfeito. Com isso, a gente conseguiu, numa única solução, né, garantir a sustentabilidade. Então, quando eu falo em sustentabilidade nesse serviço, ele está muito atrelado na melhor gestão do plástico como matéria-prima. É claro que não tem só isso, como você comentou, né? O projeto em si, né, o serviço em si, ele traz uma eficiência operacional com muitos benefícios diretos, mas o mais importante para o cliente é o indireto, que é garantir com que a fábrica não pare. Quando uma indústria para a sua linha de produção, esse é um custo que ela nunca mais recupera. Garantir que isso não aconteça é você contribuir para que o seu cliente seja mais eficiente, seja mais rentável. Então, para mim, eu acho que são os dois grandes benefícios, né, que a solução de gestão de embalagem retornável traz para os nossos clientes. Perfeito. E agora vamos entrar então num papo, assim, para a gente finalizar, né? Vamos falar um pouco do evento e como você é uma pessoa originalmente da tecnologia, quais os maiores insights pensando em tecnologia para, né, o pessoal que trabalha com supply?
Na realidade, eu teria até um comentário anterior. Eu participo do evento da Ciclo com a Isabel, esse é o 16º, eu participo provavelmente desde o 2º e 3º. Mas eu fiquei uns 4, 5 anos não participando. Não, nada a ver com Covid, mas em outras realidades, o mês de março, início de abril era um mês complicado, eu acabei não participando. E voltei agora pela oportunidade da Tegma. E eu fiquei, até já dei esse feedback para a Isabel, eu fiquei absolutamente surpreso como o evento em si, o conceito do Pit Stop, o conceito da Ciclo Academy, ele evoluiu no mesmo montante em que nós falamos sobre inovação e tecnologia. Vou dar alguns exemplos. Nós tivemos aqui, nesse evento, algumas sessões de masterclass, algumas possibilidades de almoço VIP, o que para nós, patrocinadores, é de fundamental importância, porque além de você vir para um evento e poder aprender, ver novas experiências, case, o networking é fundamental. E abrir essa oportunidade para nós é talvez impagável. Mas mais do que isso, nós temos plenários ali na nossa maior sala, em que eu estou tendo sessões paralelas. Eu fiquei absolutamente surpreso, e eu gosto de tecnologia, quando eu vi a maneira com a qual a Ciclo está lidando com essas palestras simultâneas, onde eu tenho num único plenário aberto 3 sessões, e que usando tecnologia com fone, eu escolho o que eu quero ouvir, né, por diferentes cores, eu tinha identificação, e eu quando olhei aquilo, e eu fui um dos palestrantes, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer. Porque eu gosto de falar e tá com a mão, e sem ouvir a minha voz, eu falei, como é que vai ser essa história? Mas tive a oportunidade, posso te confessar que em 1 ou 2 minutos foi difícil a adaptação, mas que depois foi uma experiência fantástica. E eu achei que isso mostrou que o norte do evento, que é a inovação, a Ciclo, né, na pessoa da Isabel, conseguiu transformar isso no fato. Legal. E isso para nós demonstra que o evento está num caminho muito correto e que a Tegma vai estar nos próximos. Mas focando na sua resposta, que eu só queria dar esse feedback, porque eu fiquei impressionado com o que eu vi, eu fiquei muito impressionado como as novas tecnologias, seja de blockchain, seja de inteligência artificial, seja de IoT, como eu fiz a palestra, como isso está revolucionando a maneira de fazer logística. E eu fiz um comentário com um dos nossos parceiros, eu acho que a mesma ruptura que a internet trouxe para os negócios, a inteligência artificial vai trazer para os negócios no futuro muito próximo, de cerca de 5 anos. Então, como mensagem final, aproveitem eventos quando a gente estiver discutindo tecnologia, invista tempo na inteligência artificial, porque isso, não tenho dúvida alguma, vai fazer a diferença no futuro muito próximo. Essa acho que é a mensagem final. Preciso nem pedir, então, a mensagem final, só posso agradecer, que papo gostoso, eu ficaria aqui mais um tempão conversando com você, muito legal mesmo entender um pouquinho mais da gestão de embalagens, de todas as tecnologias envolvidas, e assim, se você quiser se aprofundar, nós teremos o nosso hub de conteúdo da Ciclo Academy para você aprofundar. Lá você vai encontrar entrevistas, muitos temas atualizados, altos insights, então vai lá e se aprofunda no tema, tá bom? Inspire-se, conecte-se, participe. Até mais!